que o Senhor abençoe a vida da pastora, que trará uma palavra para as nossas vidas, para que nós venhamos estar com o coração aberto para receber essa palavra, mas não só recebermos e não só ouvirmos, mas que nós venhamos praticar tudo aquilo que nessa quarentena, que eu creio que o Senhor preparou para cada uma de nós dentro da nossa casa, vivermos o melhor de Deus, o avivamento que vai ser levantado dentro das nossas casas, e eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Eu busquei uma palavra de abertura para vocês, que hoje o tema é a mãe que confiou no Senhor. E está lá em Provérbios 3:5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós mães muitas vezes, por conta da forma que vivemos, que fomos criadas, achamos que aquilo que nós entendemos é o correto. Mas nós devemos confiar no Senhor e buscar aquilo que o Senhor, que é o melhor de Deus para a nossa casa, para os nossos filhos e para a nossa família. E nós, seres humanos, nós herdamos de Deus a criatividade, que é a capacidade que nós temos de resolver problemas, de nós resolvermos aquele caos que está. Mas, para uma solução perfeita e duradoura, nós precisamos da direção que vem de Deus. Porque senão aquilo que está caos vai ser destruidora para as nossas vidas. Então a gente não pode confiar na nossa força. E na nossa força e nos nossos sentimentos. Mas nós temos que depositar toda a nossa fé no amor e no poder de Deus. Então é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, que nós viemos depositar a nossa fé, o nosso amor no poder de Deus, não no nosso, não nas nossas mãos, não naquilo que a gente acha que é o correto, que nós não venhamos se estribar no nosso entendimento, em nome de Jesus. E a pastora trouxe uma palavra para nós que eu creio que vai edificar muitas nossas vidas. Se você esteja atenta, se você tiver alguma pergunta, pode ir falando que eu vou estar olhando os comentários, e no final a gente vai estar respondendo as perguntas, aquilo que você tiver alguma dúvida ou aquilo que você tiver a necessidade de falar conosco, tá? Amém. 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 Graça e paz, meninas. Que coisa boa estar aqui com você nesta tarde, né? Fazendo parte desse ministério tão lindo que é o nosso Ministério Joquebed. Um ministério que realmente nasceu no coração de Deus para te assistir como mãe, para me assistir como mãe, no secreto. Porque nós servimos um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe, um Deus cujos seus olhos estão sobre nós. Por isso esse ministério, para poder te assistir lá no secreto, de uma maneira toda especial. Você crê nisso? Eu também creio, por isso eu estou feliz em estar aqui com vocês essa tarde, para poder compartilhar algumas coisas que Deus tem ministrado no meu coração, como mãe. Amém? Como mãe. Bem, eu creio que esse ministério, ele não só nasceu no coração de Deus para te assistir no secreto, mas é um ministério também que nos faz compreender o quanto nós não estamos sozinhas. Sabe quantas vezes as mesmas dificuldades que nós passamos com a nossa geração em algum momento, quantas outras mães também estão passando pela mesma dificuldade. E nós não devemos temer dificuldade alguma, nós não devemos temer desafios algum, porque desafios fazem parte da nossa criação dos nossos filhos. Mas a Bíblia nos garante que no Senhor, nós sempre teremos as vitórias sobre qualquer desafio que nós podemos passar com a nossa geração. Porque o Deus da nossa geração é o Senhor dos Exércitos. É aquele que venceu toda a guerra. Ele é o Deus de toda a guerra. Por isso, não devemos temer mal algum. É um ministério também que eu creio, esse ministério de Joquebed é um ministério para trazer um encorajamento para nós, mãe. Sabe, um encorajamento para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa compreender que muito antes dos nossos filhos serem nossos, eles já eram do Senhor. Porque está escrito que desde o ventre, antes
deles serem gerados no nosso ventre, o Senhor já os conhecia. O Senhor já os chamava pelo nome. Que coisa tremenda, que coisa extraordinária. O Senhor já tinha separado a nossa geração para um propósito maior. Por isso, nesta tarde, uma das coisas que eu queria compartilhar com você é um pouquinho, né? Porque não vai dar tempo. Mas eu quero falar com você um pouquinho sobre como confiar os nossos filhos no Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor os separou, que o Senhor já tem um plano, e um plano bom, um plano de paz. Como confiar os nossos filhos ao Senhor, para que verdadeiramente a nossa geração desfrute nessa terra exatamente daquilo que um dia o Senhor projetou para cada um deles. Sabe, eu entendo que na maioria das vezes, nós mães, e eu estou falando também de mães cristãs, infelizmente, nós temos tido uma visão muito errada do que realmente é confiar os nossos filhos no Senhor. Amada, nós precisamos entender que confiar os nossos filhos no Senhor não pode ser segundo o nosso coração. Até porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é o mais enganoso do que tudo. E principalmente coração de mãe. Não é mesmo? Vamos ser bem sinceros. Principalmente coração de mãe. E uma das coisas que nós não podemos mais fazer é confiar os nossos filhos ao Senhor segundo o nosso querer. Segundo aquilo que nós achamos. Nem sempre aquilo que achamos que é bom para a nossa geração é bom aos olhos de Deus. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Porque todas as vezes que nós confiamos os nossos filhos segundo o nosso coração, segundo o nosso entendimento, sabe o que acontece? Nós literalmente passamos à frente de Deus. Nós passamos a estar na frente de Deus. E enquanto nós estivermos à frente, o Senhor nada pode fazer. Uma outra coisa também que nós temos que entender é que nós não podemos também confiar os nossos filhos ao Senhor segundo o nosso amor, o amor de mãe. Ei, você precisa saber que nem sempre o amor de mãe é bênção para a nossa geração. Na maioria das vezes, o amor de mãe tem estragado a nossa geração. Como assim, pastora? Tudo assim, querida. Sabe por quê? Porque o amor de mãe, na maioria das vezes, é um amor permissivo. É um amor que, na maioria das vezes, não tem correção. Não tem sim, sim e não, não. Quantas vezes no amor de mãe, tudo pode. Tudo pode. E isso é tão triste, porque todas as vezes que você insiste em confiar a sua geração ao Senhor com o teu amor, você impede a tua geração de desfrutar, de viver do caráter de Deus. Você impede a tua geração de viver os planos, o futuro que Deus projetou para ele, e não os seus. Porque os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos planos para a nossa geração. Nós precisamos aprender a confiar os nossos filhos ao Senhor com amor de pai, com o amor de Deus. O mesmo amor que nós recebemos diariamente da parte de Deus, é esse amor que nós devemos transferir à nossa geração. Um amor que não é permissivo, mas um amor que nos mostra o caminho. Um amor que nos mostra que há um só caminho. Mas se nós andarmos nesse um só caminho, nós seremos protegidos. Nós seremos preservados. Um amor que diz que tem o sim, sim, mas também tem o não, não, o não. Um amor que diz que tudo eu posso, mas nem tudo vai me fazer bem. Por isso eu preciso ter a escolha certa. Por isso as minhas decisões não podem ser baseadas na minha alma, mas segundo aquilo que Ele me ensina.
Você está entendendo a importância de confiar o seu filho, a sua filha ao Senhor, segundo aquilo que o Espírito Santo te ensina, segundo aquilo que o Espírito Santo te mostra na palavra e segundo o amor do Pai. O amor do Pai. Um amor que tem correção. E é esse tipo de confiança que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa tarde. Você entendeu aí? Uma confiança dirigida pelo Espírito, dirigida pelo aquilo que o Espírito Santo me diz, segundo o amor do Pai e não segundo o amor de mãe, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar uma experiência que o Espírito Santo me deu como mãe, através de uma passagem da Bíblia, e que Deus continua ministrando essa passagem no meu coração. De tempo em tempo, Ele traz coisas novas ao meu coração. E eu quero compartilhar com você, lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Vai lá. Êxodo, capítulo 2. E eu quero fazer a leitura com você a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bom, esse capítulo ele fala do nascimento de Moisés, tá bom? Vamos lá. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher, ela concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveram-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é esse. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das amas das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Bem, quero ler o 9 também. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-no, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Que Deus nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra, sabe? Profunda o nosso coração e gerando as mudanças que nós, mães, precisamos ter para este tempo presente, para que a nossa geração seja abençoada e não destruída, no nome de Jesus. Bem, a Bíblia então aqui está dizendo que houve uma mulher que chamou Joquebede, uma mulher hebreia, e ela engravidou. Ela era da tribo de Levi, ela engravida, o neném nasce. Mas é interessante que a Bíblia fala que o nascimento de Moisés foi um nascimento em tempos muito difíceis naquela época. O tempo era tão difícil naquela época que a Bíblia diz que Faraó, ele começou a se incomodar com o povo hebreu ali no Egito. E ele não queria muito que o povo se multiplicasse, porque a preocupação de Faraó era: vai que esse povo se multiplica, cresce demais, né? E começa a ganhar poder aqui no meio do meu reinado. E aí então Faraó, ele resolve ter algumas atitudes para que isso não aconteça, para ir contra um povo que era o povo de Deus, cujo Deus era o Senhor. E Faraó então, ele lança um decreto, e sobre esse decreto dizia assim, que todo nenê, todo recém-nascido, todo nenê que nascer, a qual fosse homem, deveria ser morto. Olha que coisa terrível isso. Dá para imaginar que tempo difícil Joquebede teve para não só gerar Moisés, mas para criar Moisés,
Agora, sabe o que é extraordinário nessa palavra? O que me deixa assim, impactada? É que mesmo diante de um tempo tão difícil que Joquebede, aquela mãe, estava passando para criar a sua geração, Joquebede se sobressaiu. Joquebede, ela se sobressaiu a tudo isso. Sabe por quê, querida? Porque havia um Deus com ela. E trazendo isso para a nossa geração. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Muito difíceis. Onde o inimigo da nossa alma tem investido, e eu creio como nunca, investido para atingir a nossa geração. Mas eu quero dizer para você que ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que o inimigo da nossa alma se levante contra a nossa geração, o mesmo Deus, o mesmo Deus que estava com Joquebede está comigo, está com você. Porque está escrito no livro de Malaquias que Ele é Deus, mas Ele é Deus que não muda. Ele é um Deus de geração a geração. Ele é o Senhor de toda a guerra. E assim como Deus usou Joquebede para se sobressair a tudo isso, nós vamos também se sobressair a todo esse tempo difícil. A nossa geração vai se sobressair. A nossa geração não será atingida. A nossa geração não será alcançada. Não será alcançada. Pelo contrário, a nossa geração será escondida. Escondida pelo esconderijo de Deus. Sabe, assim como o Senhor estava com ela, Ele está comigo, Ele está com você. Deus tem todo interesse na tua geração. Deus tem todo interesse na minha geração, porque é a nossa geração que vai narrar para gerações vindouras quem Ele é. É a nossa geração, assim como foi a geração de Moisés, que vai narrar para gerações vindouras que Ele é Deus. Ele é Deus de sinais, prodígios e maravilha. E fora dele não haverá outro Deus. Assim como Deus tinha todo interesse na geração de Joquebede, Ele tem todo o interesse na minha geração. Porque a nossa geração vai fazer história com Deus. E eu, se fosse você, estivesse aí na sua casa, diria um amém. Mas sabe aquele amém? Amém. A minha geração, a tua geração é escolhida por Deus para fazer história na presença de Deus. Eles vão fazer história na presença de Deus. E tem algo que eu tenho orado para a minha geração e eu quero profetizar sobre a tua. Todas as vezes que eu vou orar pela vida da Sara, todas as vezes que eu vou orar pela vida do Pedro, eu digo a eles: vocês serão melhores do que eu. Vocês vão ser muito melhores do que eu na presença do Senhor. Vocês têm que amar muito mais a Deus do que hoje eu amo a Deus. Porque é uma expectativa de Deus sobre a nossa geração. Uma expectativa de planos maiores e planos melhores. Você está entendendo isso? Por isso nós não devemos temer. Ele está conosco, você não está sozinha. E eu creio que Joquebede, ela tinha isso no coração. Eu creio que Joquebede, uma das coisas que fez tanta diferença no coração daquela mulher, mesmo diante de tantos rumores ruins que ela ouvia diariamente, todos os dias, o que fez aquela mulher não temer é porque ela era convicta que havia um Deus com ela. Ela sabia que Deus estava com ela. Eu creio que ela também sabia que Deus também já tinha revelado ao coração dela o que Moisés seria na presença do Senhor. Você sabe o que a tua geração será na presença do Senhor? Se você não sabe, você precisa saber. A nossa geração vai ser maior do que nós. A nossa geração vai fazer obras maiores do que nós estamos fazendo na presença do Senhor. Porque isso é real. Está no coração de Deus. E eu creio que Joquebede, ela tinha essa convicção dentro dela. Isso fez toda a diferença. Uma das coisas também que fez a diferença na vida de Joquebede é que ela tinha certeza que Deus era com ela, mas ela também teve coragem. Ei, gente, nós precisamos ter mães corajosas. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com um povo medroso. Deus não trabalha com mãe medrosa. Nós estamos vivendo uma geração de mães tão medrosas, tão inseguras. Santo Deus, tem misericórdia, querida. Que tipo de mãe
você tem tido? Medrosa? Insegura? Tem mãe tão insegura, principalmente nesse tempo aí de pandemia. Ei! A Bíblia diz que em vão se torna todo o nosso esforço se o Senhor não guardar a nossa geração. Claro, nós vamos ser prudentes e fazer aquilo que cabe a nós. Mas aquilo que não cabe a nós, o Senhor é especialista em fazer. Quanta mãe medrosa, quanta mãe insegura, que sofre por antecedência. Sofre por antecedência. E o pior, hein? Gera essa insegurança, esse medo na sua geração. Joquebede, ela foi uma mulher corajosa. E eu quero te provar isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que diante daquele decreto, ela tinha que esconder o menino. A Bíblia diz que ela escondeu o menino durante 3 meses. Quem é mãe aqui sabe. O período de 3 meses. O período de 3 meses, muitas vezes é um período de cólica, é um período de choro, não é assim? Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para esconder aquela criança durante 3 meses. Porque diariamente eu imagino ali que os soldados de Faraó passavam. Você imagina se um dos soldados, ou se alguém ouvisse um chorinho só, um sequer chorinho. Não só, escute isso, não só Moisés, não só o filho, que naquela época ainda não tinha recebido o nome de Moisés, mas não só aquela criança, aquele nenê, teria sido morto, mas também a vida de Joquebede estava correndo um grande perigo, porque ela estava indo contra há um decreto. Então, o fato de fazer com que Joquebede escondesse a criança, o menino, durante 3 meses, sabe, Joquebede precisou ter coragem. Se ela fosse uma mãe medrosa, uma mãe insegura, ela jamais conseguiria isso. Em nome de Jesus. Todas as vezes que você olhar para os desafios que você passa com a tua geração, todas as vezes que os rumores se levantarem contra a tua geração, seja forte e corajosa como Joquebede foi. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Você, mamãe, trazendo isso para agora, para este tempo presente. Você que tem cuidado do teu filho, para este tempo, sido prudente em relação à questão da pandemia, mas que ainda assim você se sente tão insegura, com medo. Querida, você precisa decidir hoje em quem você quer escolher, em quem você quer verdadeiramente confiar. Ele é Deus para guardar a tua geração. Se você fizer a sua parte, Ele vai guardar a tua geração. Em nome de Jesus, nós não podemos ser mães medrosas. Nós não podemos ser mães inseguras. Seja corajosa. Seja forte para fazer aquilo que Ele te pede. Mesmo que seja loucura aos teus olhos. Mas se Ele te der a direção, faça. Porque a direção de Deus dá certo. A direção de Deus sempre vai dar certo. Em nome de Jesus. Então seja corajosa e não medrosa. Mas tem algo mais profundo aqui que nós precisamos aprender com essa mulher. Sobre o que é de fato confiar os nossos filhos no Senhor. Nós lemos aqui. A Bíblia então diz que passou 3 meses. Já ficou um pouco difícil de Joquebede esconder o menino. Porque vai crescendo, né? O choro vai aumentando, as coisas vão se dificultando um pouco mais. Então a Bíblia diz que Joquebede prepara um cesto muito bem preparado, com materiais perfeitos para ela executar aquilo que estava no coração dela. A Bíblia diz então que ela faz um cesto e ela coloca o menino naquele cesto. E a Bíblia diz que ela vai até o rio, a borda do rio Nilo,
e ela lança, Moisés lança o menino no rio. Muitas vezes nós olhamos para essa ação de Joquebede, para essa atitude que Joquebede teve em lançar a criança no rio, e nós olhamos e achamos que essa confiança que Joquebede teve foi uma confiança no escuro. Eu quero dizer para você que a confiança que Joquebede teve no Senhor em relação à sua geração não foi uma confiança no escuro. O que é confiar os nossos filhos no escuro? Não foi uma confiança na prudência. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Nós precisamos aprender a confiar os nossos filhos no Senhor, não debaixo de uma confiança imprudente. Porque Deus não respalda a imprudência. Todas as vezes que nós estivermos confiando os nossos filhos ao Senhor debaixo de imprudência, nós não teremos o respaldo de Deus. Deus não trabalha com negligência. Deus nunca vai trabalhar com negligência. Deus trabalha com prudência. O que é confiar debaixo de imprudência? É confiar no Senhor sem executar aquilo que cabe a nós. Quantas mães cristãs na nossa geração estão confiando seus filhos ao Senhor sem executar aquilo que cabe a elas fazerem. E estão acreditando fielmente que Deus vai respaldar isso. Eu quero dizer para você essa tarde, não fique triste comigo, mas Deus não vai respaldar. Não é esse tipo de confiança que nós temos que ter na presença do Senhor em relação à nossa geração. Não basta confiar se eu não estiver executando aquilo que cabe a mim, mãe, fazer. A nossa confiança será em vão. Vou dar um exemplo do que é isso. Sabe quando teu filho chega lá na tua casa e aí ele é convidado para uma festinha? Ele vai crescendo. Ou essas viagens que tem de final de ano, de escola. Eu passei por isso uma vez com a minha geração, com a Sarinha. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Sara, que vai fazer 15 esse ano, e o Pedrão, que vai fazer 10 ano que vem. E eu me lembro que teve um momento que a Sarinha chegou em mim, toda empolgada, chegando da escola, e me dizendo que no final de ano ela ia ter uma excursão. A escola ia ter uma viagem, né? Só com os jovens de excursão. E toda feliz, mamãe, eu quero ir nessa excursão. E eu sei que esse tipo de viagem, esse tipo de passeio, onde só tem jovens, é um passeio que acaba tendo algumas coisas que são totalmente contrárias a um princípio que o Senhor nos deixou para com a nossa geração, né? Nós sabemos que nessas festinhas, nessas viagens, é super normal na nossa geração o ficar, né? O que tem ficar? Não tem problema nenhum. Tem todo problema, querido. Em nome de Jesus tem todo problema. Se você, mamãe, acha que não tem problema, misericórdia, você precisa mudar isso hoje. Porque Deus tem um Isaac para você ou uma Rebeca para a tua geração. Em nome de Jesus. Nossos filhos não precisam ficar passando de mão em mão para descobrir aquilo que é certo. Misericórdia. Hoje nós estamos vendo uma geração arrebentada, emocionalmente falando. Por quê? Porque tem muitas mães, fruto de mães, fruto de imprudência de mães, porque estão achando muito legal isso, sem problema nenhum. Fica com um, fica com o outro, abre até a porta da casa, não é mesmo? Achando que é melhor eles fazerem sexo dentro de casa do que fora. Você está de brincadeira, né?
Bem, e nós sabemos que há algumas festas que não tem nada a ver com os nossos filhos. Algumas viagens que não tem nada a ver com os nossos filhos. Porque ali eles vão ver coisas que são fora do padrão de Deus. Então nessas festas é permitido ficar, é permitido beber, é permitido até usar droga. Mas aí você olha para a tua geração e ela pede, você fala assim, tadinha, mas ela é tão boazinha. E eu confio nela, porque ela não faz, o que tem? E aí você libera ela para ir nessa festa, ou para essas viagens. E aí você cai no engano. Porque você fala assim, não, tudo bem, pode ir. Eu vou orar por você. E aí você chega em casa e fala assim, Senhor, eu liberei ela para estar lá naquela festa. Eu sei que ali vai ter bebida, eu sei que ali vai ter um padrão totalmente errado, mas Senhor, guarda o coração da minha filha, você está de brincadeira. A tua parte não era liberar. A tua parte era sentar com a tua geração e falar assim, vem cá, filho. Eu vou te explicar por que você não vai. Eu vou explicar para você o porquê que eu vou te dar um não. Porque o meu não hoje para você vai gerar uma grande preservação lá na frente. Porque eu sei do que Deus tem para a tua vida. Eu sei do papel a qual Deus me colocou do teu lado. E o meu papel para que você desfrute, não daquilo que eu sempre sonhei para você, mas para que você desfrute daquilo que o Senhor sonhou para você. E aí, filha, os sonhos que Deus tem para você é infinitamente maior e melhor. E aí sim, você está dizendo a Deus que você está confiando no Senhor. E Deus vai fazer a parte dele, de ministrar o coração da tua geração, de aquietar o coração da tua geração, de ensinar a tua geração a saber também dizer não. Não para o mundo. Agora não é você liberando a tua geração. É comunhão com o mundo. Ei, eu quero dizer para você, é uma grande diferença ser inserida no mundo e ter comunhão com o mundo. Podemos criar nossos filhos numa bolha. De fato, eles estão no mundo. Mas cabe a nós a ensinar os nossos filhos a não ter comunhão com o mundo. A comunhão deles tem que ser com a palavra. A comunhão deles tem que ser com o princípio de Deus. Não adianta a gente ter filhos para ter comunhão. E aí a gente ficar orando, Senhor, em nome de Jesus. Da minha geração. Deus não vai guardar. Sabe quando seu filho é pequeno e ele está lá na escola, e aí todo ano, e inclusive daqui a pouco vai ter essa festa, tem uma festa junina lá na escola. Você sabe o que é festa junina, querida? Isso aí é uma festa pagã. É diferente de uma festa country. Eu estou falando de uma festa junina que tem que faz as crianças pular fogueira. Tem muita mãe cristã achando que tá tudo legal. Não tá legal, querido. Isso é uma festa pagã. E cabe a mim e a você ensinar nossos filhos. E aí teu filho chega. Tá aqui, ó, o bilhetinho. Nós vamos dançar. A festa de São João. E aí você fica com tanta dó, fala, tadinho, só ele vai ficar de fora. Só ele vai ficar de fora, eu vou deixar. Mas é o seguinte, Senhor Jesus, meu filho, isso não é confiar. Esse tipo de confiança é uma confiança maligna. E por conta dessa confiança imprudente que muitas mães cristãs estão tendo em relação aos seus filhos, que hoje uma geração está perecendo lá fora. Você está entendendo? A melhor maneira de você confiar os seus filhos ao Senhor é executar aquilo que cabe a você.
Quando você deixa de confiar, quando você deixa de executar aquilo que cabe a você como mãe, você está dizendo a Deus que você não confia. Deus não vai fazer a minha parte. Deus não vai fazer a tua parte. A nossa é ensiná-los. Você tem feito isso? Que tipo de confiança você tem tido na presença do Senhor em relação à tua geração? Uma confiança no escuro? E acreditando que Deus vai fazer, não vai fazer. Se você não estiver executando aquilo que cabe a você, Deus não vai fazer. Há coisas que dependem de nós. E aí sim o Senhor traz o respaldo. Em nome de Jesus. E sabe o que Deus mostrou? Que Deus respaldou. Deus só respaldou Joquebede de uma forma tão... Quando ela lançou Moisés ali naquele rio. Sabe por quê? Porque Joquebede, ela executou aquilo que cabia a ela fazer. Por isso ela teve o respaldo de Deus de forma extraordinária. Extraordinária. E o futuro de Moisés foi um futuro extraordinário. Joquebede, ela executou a parte dela. E o que é executar a nossa parte? Agora eu quero que você preste muita atenção. O que é executar a minha parte, que cabe a mim de mãe? Executar a nossa parte como mãe é estar atenta todos os dias às direções que Deus me dá e não aquilo que o meu coração me manda fazer. Tá entendendo, mamãe? Executar aquilo que cabe a mim fazer como mãe, na presença do Senhor, tem a ver com estar atenta às direções de Deus para a nossa vida, para cada fase da nossa geração, porque para cada fase Deus tem uma direção. E se nós estivermos atentos às direções que Ele vai nos dar para cada fase, isso vai fazer só hoje o futuro da nossa geração. Não é executar segundo o que eu acho, segundo o que eu quero, segundo o meu entendimento, mas segundo as direções que Ele me dá. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha mesmo que tudo aquilo que Joquebede fez, fazer aquela cesta, jogar aquela cesta no rio, porque ela não jogou aquela cesta de qualquer jeito. Você já reparou aqui na Bíblia? Chegou no rio e fez assim, jogou. A Bíblia deixa muito claro um detalhe que vai fazer toda a diferença para mim e para você. A Bíblia diz que ela colocou a cesta aonde? Jogou no meio? Não, à beira do rio. Joquebede sabia o que estava fazendo, querido. Nada disso foi por acaso. Nada disso veio dela. Nada disso veio da alma dela. Eu entendo. Deus, aqueles 3 meses que ela estava escondendo o menino, lembra lá? Durante aqueles 3 meses, Joquebede estava atenta àquilo que Deus estava ensinando para ela, para a próxima fase. Que coisa tremenda! Foi Deus que deu sabedoria e inteligência para Joquebede executar esse plano tão perfeito. Não foi um plano do acaso. Quando a começar de como ela prepara a cesta, né? Porque tudo que ela usa, o material que ela usa, era exatamente para quê? Para que a cesta não afundasse, para que não entrasse água. Então ela sabia o que estava fazendo. Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência para aquela mulher fazer aquela cesta. Quando ela põe à beira do rio, por que ela põe à beira do rio? Porque Joquebede, ela prestou atenção, ela sabia o costume naquela época. A filha de Faraó, olha que coisa tremenda, a filha de Faraó se banhar naquele rio, naquele horário, à beira do rio. Você acha que isso foi por acaso? Claro que não!
Você acha que foi por acaso? Exatamente naquele momento, quando ela põe a criança no rio, à beira do rio, naquele momento chega quem? A filha de Faraó. E aí, exatamente naquele momento, a irmã de Moisés chega nela e fala assim: escuta, você quer quer que eu chame uma das hebreias para amamentar o menino? Gente! Estava tudo planejado. Dirigido por Deus. Deus deu sabedoria. Deus deu inteligência para aquela mãe, para executar tudo isso. Eu creio que durante aqueles 3 meses que ela estava escondendo Moisés, Deus estava falando com ela. Você está atenta para a próxima fase do teu filho? Você tem ouvido o que Deus está falando para você? O que você deve executar para a próxima fase dele? Nós precisamos estar atentos. Ela fez aquilo que cabia a ela. E aquilo que não cabia a ela, a partir do momento que ela deixa o menino no rio, aí já não cabia mais a ela. Aí é onde entra Deus. De forma soberana, sobrenatural. Porque aquilo que não cabe mais a nós, Deus é especialista em fazer por nós. O problema de muitas mamães cristãs da nossa geração é que não têm estado atentas às direções de Deus. E o planejamento de muitas mães não tem sido dirigidos por aquilo que o Senhor nos ensina, mas exatamente por aquilo que a nossa alma nos pede. O plano de Joquebede só foi dirigido por Deus. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia o que ela estava fazendo. Porque o Senhor lhe deu sabedoria e inteligência para executar aquilo. Em nome de Jesus, receba a sabedoria do alto nessa tarde. Porque a sabedoria do mundo ela só gera destruição. Receba sabedoria do alto. Receba a inteligência do alto para criar teus filhos. Joquebede não criou os seus filhos, não executou debaixo da sabedoria dela, mas da sabedoria de Deus. Execute com sabedoria de Deus, com inteligência vinda de Deus, no nome de Jesus. Deus sempre nos dará para cada fase da nossa geração direções para que eu e você possamos executar. Uma das direções que Deus tem me dado para esse tempo e que eu tenho, muitas vezes eu ainda falho, mas eu tenho pedido ao Senhor que me ajude a não falhar. Eu tenho uma filha já quase 15 anos. E eu sou aquele tipo de mãe que gosta de fazer as coisas. Então, eu gosto de colocar comida. Se deixar, claro que eu não faço mais isso, mas se deixasse, acho que eu cortava também a comidinha para deixar cortadinha, né? Aquela coisa, né? Que nem sempre é bênção para a nossa geração. E eu sou uma pessoa muito ativa dentro de casa e eu não paro. Eu gosto das coisas muito organizadas. Eu não gosto de bagunça. Eu gosto da louça limpa, mas eu também gosto da louça guardada. Não sei se você é assim, mas eu sou assim, né? Eu gosto das coisas muito arrumadinhas dentro de casa. Bom, e um tempo desses aí, eu comecei a me sentir um pouco estressada, né? Porque é aquela coisa que você fazia, e daqui a pouco... Sabe quando você acaba de arrumar a louça, você faz tudo bonitinho, enxuga, aí daqui dá 1 hora, você passa perto da cozinha e você vê prato dentro da louça e ninguém teve a sensibilidade de ver, poxa vida, não é possível que você não viu o que a mamãe fez e não conseguiu lavar, e aí a gente vai lá e lava de novo, e a gente quer que a nossa geração perceba tudo aquilo que a gente está fazendo. E eu estava nessa fase, sabe? Querendo
que a Sarinha percebesse tudo aquilo que eu faço, né? Todo esse esforço, toda essa correria, todo esse cuidado que eu tenho com ela todos os dias, pronto, tudo que ela me pede, né? A gente se esforça para fazer, seja na escola, eu estudo com os meus filhos, eu faço questão de estudar com eles na época que eles têm prova. Puxa vida, parece que a Sara não tem percebido, né? Todo esse esforço, Senhor, e eu caí no engano, gente, e eu comecei a fazer uma oração: Senhor, em nome de Jesus, minha filha é uma bênção, porque ela é uma bênção. Ela é super obediente, comprometida com as coisas de Deus. Mas a Sara, ela não tem muita responsabilidade dentro de casa, com afazeres do dia a dia. E eu comecei a orar para que Deus tocasse isso no coração dela, despertasse isso no coração dela. Mas fazendo para ela. Senhor, desperta a Sara. Faz ela também entender que eu estou fazendo tanta coisa, que ela podia também me ajudar. É coisa mínima, mas que ela não está percebendo. Poxa vida, acabei de fazer tanta coisa e ela veio aqui e colocou o prato. Não custava dar uma lavadinha, né? E eu comecei só a orar, achando que Deus é que ia despertar isso, sem eu executar. Porque eu queria que Deus tocasse nela, eu fazendo as coisas para ela. Bem, até um dia que eu estava lavando louça lá, e o Senhor disse assim: enquanto você fazer tudo para ela, até aquilo que cabe ela fazer, ela nunca vai perceber. E não vai adiantar você só orar. Para que eu faça ela perceber, você precisa executar a tua parte. E a tua parte é deixar ela fazer aquilo que cabe a ela fazer. E eu me lembro que eu pedi perdão ao Senhor, chorei na presença do Senhor e falei: Senhor, como nós somos falhas. Que bom que o Senhor nos ajuda. E eu comecei a tentar executar, né? Fazer aquilo que cabe a mim. Mas não passar por cima, não fazer também tudo. Porque há algumas coisas que cabem à nossa geração fazer. Então eu comecei. Ó, Sarinha, esse aqui é você, viu, filha? Hoje você lava a loucinha pra mamãe? No começo, claro, não foi confortável, né? Ai, mamãe, eu tenho tanto nojo. Lavar a louça, posso varrer? Porque lavar a louça, né, tem resto de comida. E aí quase que eu caí no engano. Falar é verdade, né? Nesse primeiro dia eu lembro que eu falei assim: tá bom, então varre e eu lavo a louça. O Senhor falou: mas é assim que ela vai perceber? Um dia ela vai casar. E não vai dar para ela olhar pro marido, pro maridão e falar: eu tenho nojo de lavar a louça. Não é mesmo, querido? Meu Deus, tem coisas que cabe a nós ensinar nossos filhos. E aí comecei a prestar atenção. Falei: opa, não é bem assim, né? Então, não, senhora, você vai lavar a louça para mim. A louça para mim. E ela começou a fazer. E eu tenho tentado. Porque isso é diário. Porque a gente tem que lutar contra isso, né? Porque é uma linha muito fina. Se eu perceber, quando eu ver, eu estou fazendo de novo tudo para ela, né? Mas glória a Deus que a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda muito. E nessa área de mãe, o pastor também me ajuda muito. Porque ele tem amor de pai, gente. Então a gente tem um cachorrinho que a Sara pediu. E como todo bom cachorro faz cocô, né? Combinado do pastor com o pastor, com a Sarinha. É o seguinte: Sarinha, nós não temos tempo para ter cachorro. Mas nós sabemos que é um sonho seu. E nós temos prazer, não é verdade? Em realizar os sonhos dos nossos filhos. Ok. Então, por amor a você, o papai vai te dar um cachorro. Porém, com algumas restrições. Eu não vou catar cachorro. Eu não vou catar cocô de cachorro. Você vai cuidar do seu cachorro. Né? Bem, tá bom, papai. Você vai pôr comida pro seu cachorro. Ok, Sarinha? Combinado? Ok, papai. Ganhamos. Compramos um cachorrinho bonitinho lá, aquela raça toda peludinha. Muito bem. Todo dia o abençoado faz cocô.
E quando eu acordo, está dormindo, tadinho. Várias vezes eu vou lá, ponho e até e o pastor levanta bem mais cedo que eu. O pastor levanta e o cocô tá lá. E aí eu falo assim pro pastor, né? Tem cocô, achando que ele vai pegar. E aí, para minha surpresa, ele fala assim: eu sei, mas eu não vou pegar. Como assim? Não, eu não vou pegar, quem vai pegar é eu. Deixa aí. Quando ela acordar, ela pega, porque eu não vou pegar. Quarto, Sarinha, vai lá, dá aquela acordadinha. Filha, o Tony fez cocô. Isso aconteceu essa semana, tá, gente? Aí a Sarinha fala assim: ai, tá bom. Pra mim? Aí eu escutando, né? Aí eu escutando assim: mas não vou mesmo, filha. De jeito nenhum. Papai, eu tô aqui. Desculpa, filha, mas eu não vou. E, gente, ele sai numa boa, sem arrependimento ainda, tá de brincadeira. Eu preciso desse amor. Numa boa, continua o serviço, continua fazendo tudo. Lá em casa, essa sou eu. O pastor sou eu. Olha que benção. E aí eu falo: meu Deus. E aí eu entendo que Deus está falando comigo, né? Porque se é eu fico até arrependida se eu fazer a Sara levantar, tadinha. Nossa, que mãe má. A menina esse frio, tirar a menina do cobertor para pegar cocô, tá de brincadeira se eu podia pegar. Mas sabe, querido, são esses pequenos detalhes que cabe a mim e a você fazer como pais. E que Deus não vai fazer. Que vai fazer toda a diferença no futuro dos nossos filhos. Posso contar um exemplo? Claro. Lá na minha casa, eu buscava Deus e achava que eles iam buscar. E às vezes eu ficava muito chateada, porque eu não via o resultado disso. Até o dia que o Senhor falou para mim: não é assim. Enquanto você não executar, você ir com eles, porque ensinar no caminho é você pegar na mão e ir com ele. Às vezes no caminho é só ensinar o caminho e falar: ó, tá vendo? O caminho certo é esse, pode ir. Não é ensinar o caminho, é no caminho que o Senhor fala. E o no tem uma grande diferença do o, porque é junto com uma estratégia para mim, que eu tinha que pegar eles. E não vou falar para vocês que foi tão rápido que eu vi o resultado. Mas hoje, nessa quarentena, que eu creio que eu tenho entendido que Deus vai levantar um avivamento dentro da nossa casa, com a nossa família, porque a gente só pode curar as pessoas quando nós somos curados. E existe muitas curas que precisam ser entre família. E hoje eu estou vendo os frutos daquela época, mas por conta de perseverar, de confiar que era dessa forma, de executar, de fazer. Hoje eu não preciso. Às vezes eu estou sentada lá na mesa, eles estão fazendo o café deles, e eles começam a falar: mãe, meu devocional hoje foi esse, Deus falou isso comigo. Então eu creio que o executar não é eles só verem você. Nós temos que ser exemplo, sim, mas tem coisas que cabe a nós a fazerem, eles fazerem, ensinar eles a fazerem. Aleluia. E isso vai fazer realmente toda a diferença. A questão dos nossos filhos também terem a vida deles com Deus, né? E é verdade, isso que ela falou hoje, para a glória e a honra do Senhor, eu não preciso também falar para a Sara: você fez seu devocional? Todos os dias ela faz a devocional. Todos os dias, quando eu abro a porta do quarto dela de noite, ela tá lá com o foninho de ouvido, às vezes de mão levantada, adorando a Deus e escrevendo aquilo que Deus está falando no coração. Mas isso não foi do acaso. Lá atrás também, eu precisei, por muito tempo, todas as noites ou as minhas manhãs, sentar com a Sara, estudar a Bíblia com a Sara. E importante, a Bíblia segundo a linguagem dela, não a minha Bíblia. Né? Eu me lembro quando a Sarinha era pequenininha e o Senhor disse: ensine ela, né? E aí eu pegava a Bíblia segundo a linguagem dela e todos os dias a gente lia uma história, todos os dias eu fazia teatrinho para ela, ministrava a ela. E hoje eu não preciso fazer.
O que a gente tem visto que é um confiar imprudente. O que é confiar imprudente? É quando você só ora, Senhor, geração para te buscar. Eu nunca vejo a minha geração abrir a Bíblia. Eu não estou vendo minha geração não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a palavra. Você tem executado? Você tem feito aquilo que cabe a você fazer? Porque se você não executar, a sua geração, se você não, em nome de Jesus, aquilo que não vai fazer, mas se nós fizermos aquilo que cabe a nós, do Espírito, segundo a direção que o Espírito Santo está nos dando para aquele momento da nossa geração, certamente nós teremos o respaldo de Deus. Deus vai nos abençoar além de tudo que pedimos e sonhamos. Deus fará infinitamente mais no nome de Jesus. Você entendeu que de fato Joquebede, ela confiou no Senhor, mas ela soube executar aquilo que cabia a ela. Ela executou, mas ela não executou do acaso. Ela não executou debaixo de uma inteligência mundana, mas ela executou debaixo da inteligência e da sabedoria de Deus. Ela estava atenta, gente. Ela esteve atenta aos detalhes que Deus mostrou para ela, para como projetar, para como criar aquela cesta, onde colocar, como jogar, a hora que jogar. Você tem feito isso? Ou você tem andado exatamente do jeito que você ora e acreditando que Deus vai fazer tudo? Não vai. Deixa eu falar uma coisa para você. Confiar no Senhor é muito mais do que oração e jejum. De fato, a oração e o jejum. Mas a nossa oração e o nosso jejum precisa ser acompanhado com o nosso executar. Executando o que Deus te pede e não o que você quer. Eu quero te encorajar essa tarde. Execute o que Deus te pede para a sua geração. Seja firme com a sua geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a nossa geração precisa de firmeza. Firmeza gera preservação. Ame seus filhos com amor de pai e não mais com amor de mãe. Nosso amor estraga. Lembra de Rebeca? Querida, Rebeca, ela estragou Jacó. Meu Deus, isso é muito sério. Havia uma promessa linda na vida daquele menino de Jacó, mas Jacó pagou um preço muito alto, altíssimo, para desfrutar daquilo que era de Deus. Sabe por quê? Por conta da imprudência de uma mãe. Porque Rebeca, em todo o tempo, ao invés dela executar o que cabia a ela, segundo as direções de Deus, ela insistia em criar Jacó segundo aquilo que ela queria, aquilo que ela achava que era melhor. E quando Jacó cresce para desfrutar da promessa, Deus não respalda. Pelo contrário, tudo aquilo que aquela mãe não fez, Deus fez. No nome de Jesus. Nossa geração não precisa pagar um preço caro, voltar para os caminhos. A nossa geração não precisa sofrer para depois reconhecer que só o caminho de Deus é bom. Meu Deus, em nome de Jesus, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Execute aquilo que cabe a você. Seja corajosa e execute. Mas aquilo que Deus te pede, não aquilo que a tua alma fala. O que Deus tem dado para você? Quais são as direções que Deus tem dado para a tua vida? Eu sei quais são as direções que Deus tem dado para mim, para esse tempo, para a Sarinha. E eu estou me esforçando, gente. Porque naquele dia eu não catei o cocô. E não estou catando. Estou deixando lá para ela pegar. Em nome de Jesus, está sendo bênção. Isso é bênção. Eles nos dão mais valor, sabia? Meu Deus, a nossa geração nos valoriza. Eu tenho ouvido tanta coisa linda da Sarinha, a glória é toda de Deus, mas eu tenho entendido que é a fruta de eu ser firme naquilo que Deus tem me dado para a vida dela. Eu só estou colhendo o que eu estou colhendo hoje, por ter executado aquilo que Deus tem me dado desde quando ela nasceu.
E para cada fase o Senhor tem me dado uma direção diferente. E que o Senhor nos ajude, nos dê graça, para que cada fase dos nossos filhos, nós possamos criá-los segundo as direções de Deus e não mais as nossas. No nome de Jesus. Eu sei qual é a direção que Deus tem dado para o Pedro, que tem 10 anos. Pedrão é uma bênção, já é o contrário, gosta de servir. Você não precisa pedir 2 vezes para ele pegar as coisas para você, que ele vai. É uma das linguagens dele, ele gosta de servir. Mas ele se acomodou, porque, como eu disse, eu gosto de estudar com ele. E eu comecei a perceber que o fato de eu não estava estudando com ele, na verdade eu estava mastigando para ele, é diferente. Né? Eu não estava dando a vara para ele pescar, mas literalmente eu pescava para ele. E eu comecei a ver que ele começou a ficar meio folgado. E com muita preguiça de estudar. Eu falei, opa, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou ensiná-lo, fazer a minha parte. Mas Pedrão, você já está grandinho. Então agora é com você. E ele está tentando fazer. O que é que Deus tem contado para você? Quais são os segredos que Deus tem contado para você em relação à tua geração? Independente da idade que eles têm. Execute. E execute no nome de Jesus. Porque se você executar fielmente o que Deus te pede, você vai poder dormir tranquila. Porque certamente o Senhor fará a parte dele. Moisés teve um futuro tremendo. Ele foi provido. A Bíblia diz lá, que coisa tremenda, né? Aquela filha assume a adoção de Moisés. E ainda Moisés volta para a mãe. Olha que coisa linda, por um bom tempo, até ele crescer. E depois ele foi criado com o melhor daquela terra. Que coisa tremenda. E a terceira, última coisa que te faz confiar os seus filhos realmente no Senhor. Seja a referência do padrão de Deus dentro da tua casa. Você precisa ser a primeira a ser referência do padrão de Deus. Criar filhos no Senhor não está no muito falar, mas está no muito praticar. Quanto mais você pratica aquilo que você pede da sua geração, mais fácil vai ser para a tua geração entender. Mais fácil vai ser para a tua geração fazer. O problema é que a gente tem vivido uma geração de mães que mais fala do que pratica. Pratica. Quanto mais você praticar, mais vai ser fácil para a tua geração cumprir. Eu entendo que quando Moisés voltou ao convívio ali de Joquebede para amamentar, porque ela ficou um tempo ainda recebendo para isso, que coisa tremenda, né? E cuidando até que Moisés crescesse para poder ir. Eu creio que naquele tempo foi o tempo suficiente para aquela mãe forjar o coração de Moisés. Foi suficiente para aquela mãe mostrar quem era o Deus de Moisés. Aleluia! Eles vão crescer. Santo Deus, você não pode perder esse tempo. Vai chegar um momento que eles vão ter a família deles. E nós não podemos negligenciar. Ensine teus filhos a amar a Deus agora. Ensine teus filhos a amar a Deus agora. É agora que eles precisam aprender a amar a Deus segundo a sua palavra. Para que quando ele cresça, seja aí para fora, estudar fora, ou para um casamento, seja para o que for, você vai dormir tranquila. E você vai saber que aqueles princípios que um dia você ensinou, que você gastou tempo para ensinar, vai valer a pena, vai florescer, vai se multiplicar. Porque está escrito que o nosso trabalho no Senhor, a nossa dedicação no Senhor nunca será vão. Mas você precisa fazer isso agora. Aquele tempo que Joquebede teve para amamentar até Moisés crescer, foi suficiente para ela forjar no coração de Moisés quem era o Deus de Moisés. Por isso ele foi quem ele foi, na presença do Senhor. Ensine a sua geração quem é o Deus da sua geração. Não é no muito falar, mas é no praticar. Teus filhos têm que ver você amando a Deus.
Teus filhos têm que ver você amando estar na casa do Senhor. Teus filhos têm que ver você orando. Teus filhos têm que ver você sabendo a palavra. Teus filhos têm que ver você obedecendo. Teus filhos têm que ver em você dizendo não para o mundo, mas sim para Deus. Teus filhos precisam ver isso em você. Se eles verem isso em você, pode ter certeza que eles também amarão a Deus. Eles vão amar a Deus. Assim como Moisés foi um homem que amou muito a Deus. E que quando Deus o chamou, ele obedeceu. Eu quero profetizar algo para a tua vida. Tempo que Deus vai chamar a nossa geração. Porque Deus tem um projeto e um propósito para a nossa geração, seja qual for. Sabe, nós estamos vivendo algo muito terrível na nossa geração. Quantos filhos de crente que Deus está chamando, que está no tempo certo para viver o melhor, mas estão respondendo não a Deus e por isso perecem. A tua geração no tempo de Deus precisa responder sim. Por isso esse é o tempo de você realmente confiar seus filhos no Senhor, não segundo o teu coração e nem com o amor de mãe, mas segundo aquilo que o Espírito te ensina e com o amor de pai. Seja forte e seja corajosa. Seja forte e seja corajosa. Levanta. Levanta e Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Ensina teus filhos. Pratica. Seja a referência disso. Em nome de Jesus, seja firme com a tua geração. Firmeza é amor. Firmeza é a maior expressão de amor. Acredite nisso. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se tiver alguma coisa para alguém que quiser compartilhar, perguntar. Isso. Eu vou falar uma frase que eu ouvi hoje e tem tudo a ver com a palavra da pastora, né? Sobre nós mães. É assim, fala assim: quando um pai entende que tem um chamado sobre ele, que tem uma bênção sobre ele, ele entende que esse chamado não é só sobre ele, mas é para Deus, para seus filhos, os filhos dos seus filhos e até 1000 gerações. Então esse é o amor que o Senhor quer que a gente tenha, o amor de pai, que a gente entende qual é o nosso chamado, o que o Senhor tem para nós e para a nossa geração. E esse é o nosso foco, de cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um dos nossos filhos. Nós vamos liberar eles. Eles são apenas flechas, né? Então, esse é o desejo do nosso coração. Tem que ser o desejo do nosso coração. O amar como pai não é um amor... às vezes a gente fala, nossa, mas é um amor mau. Não. Deus nos ama. O amor de Deus é o amor do pai conosco. Então, eu creio que é essa direção vinda de Deus pela vida da pastora para as nossas vidas, né? Mães corajosas, mães que sejam firmes com os seus filhos, e assim colheremos os frutos, né? E eu vou pedir para a pastora terminar orando por nós mesmos, mães, para que nós venhamos desejar tudo isso que a pastora ministrou nas nossas vidas, que nós venhamos desejar esse amor, que esse amor do Pai venha transbordar em nós, porque eu entendo que é difícil, muitas vezes, a gente amar como Pai, mas eu creio que esse é o tempo que o Senhor tem nos ensinado muito, que realmente o que vai gerar fruto é o amor do Pai, e não o amor de uma mãe, porque o amor de uma mãe, ela pode destruir a vida do seu filho, né? Eu creio que é por isso que os homens, né, Deus deixa os homens como cabeça. E então eu creio que essa é a direção para nós, amarmos os nossos filhos como pai. E assim colheremos muitos frutos, né? Muitos testemunhos daremos, né? E tem um versículo que eu não sou boa de lembrar, que é aquele que fala, né, que aquele que não disciplina seu filho, o seu filho envergonhará os seus pais. Então, que nós não venhamos desejar isso para as nossas vidas. Que nós venhamos desejar ser honrados pelos nossos filhos. Porque quando nós disciplinamos eles, eles nos honram. Porque a disciplina transborda amor. Eles veem amor nosso,
para com a vida deles. Eu tenho visto isso na minha casa também, como a pastora tem falado, eu tenho visto isso, que eu tenho disciplinado, e tenho visto a forma deles transmitir o amor por mim, sabe? Quando parece que eles amam mais nós, quando a gente... eles sabem que é o melhor para eles, que quando a gente fala um não é o melhor. Esses dias eu perguntei para os meninos, estavam o João e o Gui, e eu falei, tem alguma coisa que a mãe faz que vocês não gostariam que eu fizesse? Mas eu quero que vocês sejam sinceros, porque eu sou falha, e se eu tiver que mudar, eu quero mudar. E o Luiz Guilherme falou assim, mãe, tudo que você faz, eu acho que tá certo, eu acho que você faz o melhor. Aí o João falou assim, mãe, eu não tô lembrando de nada agora. Eu falei, então se você não tá lembrando é porque não tem, senão vocês iam lembrar. Então a gente também tem que ter essa intimidade com os nossos filhos, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo certo, acha que está fazendo correto, mas para eles não é o correto, não é o que eles necessitam, porque os nossos filhos também têm necessidade. Então a gente precisa saber qual é a necessidade de cada um. Amém? Então a pastora vai orar por nós, para nós terminar. Peraí, eu quero perguntar, tem uma pergunta aqui, pastora. Que na parte da festa junina travou. E a filha dela tem 7 anos e está ouvindo. Então ela queria que a senhora falasse. Amém. A filhinha dela está ouvindo? Tá. Ok. Amém. Bem, vamos lá. Por que não permitir que os nossos filhos dancem, né? Participem dessa festa junina? Primeiro porque é uma festa pagã. Por que pagã? Porque nessas festas se comemoram dias de santo. E nós sabemos que o único santo é o nosso Deus. Nós sabemos que o único digno e merecedor de ser adorado é Deus. Então, infelizmente, é uma festa pagã, uma festa idólatra. É uma festa onde ali eles estão cultuando mesmo a santos que na verdade não são santos, porque só Deus poderia ser adorado. E quando nós liberamos os nossos filhos sobre essas festas, né, nós estamos liberando os nossos filhos para fazer parte desse mesmo cultuar. É muito diferente. É aquilo que eu falei, há uma grande diferença você estar inserida no mundo e ter comunhão com o mundo. Nossos filhos vão para a escola? Claro que vão para a escola, né? Mas nem tudo o que é escola ali, nem todas as festas que é promovida na escola, nossos filhos precisam ter comunhão com aquilo. Não é mesmo? E isso não vai fazer o teu filho menos ou mais, pelo contrário. Isso só vai gerar mais caráter de Deus na vida dela. Porque você está ensinando ela desde pequena a saber ter boas escolhas por amor a Deus. A saber escolher, não segundo aquilo que ela quer, mas segundo aquilo que Deus ensina a ela. Porque todas as vezes que a nossa geração escolher ter uma boa escolha segundo os olhos de Deus, a nossa geração vai ser surpreendida. Ensine isso para tua filha. Quando você diz não para algo, para agradar a Deus, nós passamos a ser providos por Deus com algo muito além. E assim também é com eles. A mesma coisa que Deus faz conosco, Deus faz com eles. Deus tem prazer em dar experiências para a nossa geração. Amém, querida? Fora isso, há uma festa, além de ser uma festa pagã, dentro de muitas dessas questões aí, dessas festinhas, ainda tem alguns rituais. Vamos supor, a questão de pular fogueira, até mesmo as vestes. Se nós formos estudar tudo isso, tem a ver aí com um espírito maligno, tem nome para isso. Tem até questão que eu esqueci ali das vestes, que são... Como é que... Miséria, isso mesmo que eu tinha me esquecido. Tem a ver com o espírito de miséria, né? Então tem todo isso, a gente pode explicar depois tudo isso fundamentado na palavra. Você pode explicar isso aos teus filhos. Entende? Que nós devemos ensinar os nossos filhos a cultuar apenas a Deus. E infelizmente, essas festas, a maior propósito dessas festas não está em cultuar a Deus, mas está em cultuar ao inimigo da nossa alma, em nome de Jesus. Então, é muito melhor você dizer um não hoje para o teu filho. Mas é só uma festinha. Mas são as pequenas coisas. Nossa obediência a Deus tem que começar nos detalhes. Se os nossos filhos não conseguirem obedecer a Deus num pequeno detalhe,
Você imagina quando nossos filhos crescerem, que os desafios serão muito maiores? Que as ofertas que o mundo vai fazer para eles vão ser muito maior do que dançar numa festinha junina. Olha o que está acontecendo lá fora. Prostituição, droga, tantas outras coisas mais. Como é que nossos filhos vão conseguir dizer não? Não por amor. Não por obrigação, sabe? Mas por amor. Nós ensinando, você ensinando teu filho agora, nas pequenas coisas, que vai valer a pena. Vai valer a pena, no nome de Jesus. Isso é tão tremendo, porque talvez no começo possa gerar um desconforto, mas daqui uns tempos, você vai ver que isso não vai ter mais conforto, isso vai ser prazeroso para os seus filhos. Eles mesmos vão poder, eles vão discernir. Não, eu não quero. Por que você não dança? Não é mais porque a minha mãe me ensinou que eu não devo. Não, porque eu não quero. E se hoje minha mãe me liberasse para dançar, eu não quero. Você está entendendo? Nossos filhos, eles não podem ficar para sempre na barra, né, embaixo das nossas asas espirituais. Pelo contrário, nós precisamos ensiná-los a ter as suas próprias vidas espirituais, a sua própria vida com Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É bênção ensinar isso aos nossos filhos. Hoje eu vejo minha filha, né, com 15 anos e às vezes sendo firme dentro da classe, até mesmo com o professor. Não, nunca sendo rebelde com o professor, porque aqui em casa nós sempre ensinamos a obediência ao professor, a honrar os professores. Mas quando é ensinado algo que é contra o nosso princípio, aquilo que nós criamos, ela com amor, ela é firme e ela crê. Olha, mamãe, hoje eu fui ensinada a isso, mas eu sei aquilo que a Bíblia diz, e eu estou com aquilo que a Bíblia diz. Mas como eu disse, não foi de um acaso. Começou lá atrás, nas pequenas coisas. Ensine teus filhos e você vai ver que vai valer muito a pena, no nome de Jesus. Amém? Hã? Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, amém. Uma última coisa que eu quero falar é que quando Deus te dá uma direção para executar com a tua geração, permaneça executando. Porque, gente, é uma linha muito fina. Não adianta a gente executar hoje e amanhã a gente já deixar de executar. Sabe quando Deus olha para você e fala assim, olha, tira um pouco o celular da sua geração, aí você vai lá e tira. E aí no outro dia, quando a tua geração chega e fala assim, posso usar o celular? Aí você fala, ele foi tão bonzinho, não é verdade? Toma. Ai, meu Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Eu fiz isso essa semana. E aí Deus, na hora eu falo, não, Senhor, mas eu tinha falado pro Pedrão, porque ele não fez algo na escola, então que ele vai ficar uma semana, Senhor, então me ajuda, uma semana, me ajuda, Senhor, é uma semana que eu tenho que estar firme. Você está entendendo? Então permaneça, quando Deus te dá uma direção, não saia da direção, é uma linha muito fina para a gente sair da direção, permaneça, no nome de Jesus, amém? Amém. Tem mais alguma coisa aí? Não tem mais nada. Então a pastora vai orar por nós, para nós terminarmos, e que nós venhamos desejar mesmo. Então, ser firmes Amém. E constantes. Firmes Amém? E constantes. Isso firmes aí. E constantes na direção que Ele me dá. Amém. Ah, Deus, como nós precisamos disso. Principalmente nós mães. E nós reconhecemos isso essa tarde. Nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos do Teu encorajamento. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos como Joquebede. Nos ajude a sermos mães corajosas. Não mais mãe medrosa, inseguras. Nos ajude a ter a certeza todos os dias da nossa vida que o Senhor está conosco. Que antes deles serem nossos, eles são teus. Mas eles são também para ti. Nos ajude, Espírito Santo, a executar aquilo que cabe a nós. Nós não queremos ter uma confiança na Tua presença imprudente, uma confiança negligente,
Santo Deus, tenha misericórdia por todas as vezes que nós fizemos isso. Que a nossa confiança seja uma confiança cheia de prudência, cheio de sabedoria, cheio da tua inteligência, exatamente como foi na vida dessa mulher. Pai Santo, o futuro de Moisés foi um futuro glorioso. Que privilégio essa mulher teve de ter um filho que foi tão usado pelo Senhor. Mas nessa tarde o Senhor nos diz que assim como foi grande o que o Senhor tinha para Moisés, é grande o que o Senhor tem para a minha geração, para a geração de cada mãe aqui. A nossa geração foi criada por o Senhor para ser melhor do que nós. A nossa geração é a geração que vai fazer obras maiores. A nossa geração é a geração que vai narrar para aqueles que estão lá fora quem realmente o Senhor é. Por isso tão necessário a gente executar. Me ajude, Senhor, nos ajude a executar aquilo que cabe a nós. Não mais segundo aquilo que o nosso coração grita. Não mais segundo aquilo que a nossa alma pede. Muito menos baseado no nosso amor. Nos ajude a amar nossos filhos com o teu amor. No nome de Jesus. Nos ajude a não ser permissivas. Nos ajude a não ser permissivas, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos estratégias e que sejamos fortes para executar exatamente como o Senhor nos deu. Derrama sabedoria essa tarde. Porque a tua palavra diz que se nós te pedirmos sabedoria, o Senhor vai nos dar. Senhor, nós precisamos de sabedoria. Nós queremos a tua sabedoria para criar os nossos filhos no Senhor. Que o nosso executar seja dirigido pelo Espírito e não mais por aquilo que nós tanto queremos. No nome de Jesus, sabedoria, sabedoria, sabedoria. Eu te peço sabedoria. Eu te peço sabedoria, mais sabedoria, Senhor. Porque grande é os projetos que o Senhor tem para a nossa geração. Pai, hoje nós aprendemos que até a forma como Joquebede lançou o menino no rio não foi de qualquer jeito, mas foi debaixo de sabedoria. A sabedoria do alto. Dê-nos a sabedoria do alto essa tarde. Dê-nos a sabedoria do alto. Para que em tudo a nossa geração glorifique o teu nome. Para que em tudo a nossa geração exalte o teu nome. Cumpra o teu querer. Só o teu querer. Abençoa a nossa geração. Obrigada pelos nossos filhos, Senhor. Somos gratas por eles. Aonde eles estiverem agora, os alcance. Pai, que todos os dias da vida deles, eles olhem para nós e nos vejam como referência de um padrão que dá certo. Não só no falar, mas principalmente no praticar. Que quando eles olharem para nós, eles enxerguem mães que praticam, mães que vivem aquilo que prega, que vive aquilo que instrui, que vive aquilo que ensina, que vive Espírito Santo. Porque se nós vivermos aquilo que estivermos ensinando aos nossos filhos, eles também viverão. Então, no nome de Jesus, nos ajude. Nós profetizamos que o futuro dos nossos filhos será um futuro cheio da tua glória, cheio da tua presença, em abundância, em abundância, em abundância da tua presença. E que eles cumprirão exatamente aquilo que o Senhor tem para eles, exatamente aquilo que o Senhor um dia projetou para eles. Santo Deus, muito obrigada por nos ajudar. Muito obrigada por nos ensinar. Que sejamos mães que primeiro são ensinadas para depois ensinar. Por isso esse ministério, que o nosso coração seja sempre aberto às mudanças que o Senhor tem para fazer primeiro em nós, para depois na nossa geração. Te damos toda a honra
Te damos toda a glória, te damos todo o nosso louvor por essa tarde. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada. E que essa palavra dê muitos frutos. Que essa palavra gere muitos frutos. A começar em nós, mães. Muda, Espírito Santo. O que precisa ainda ser mudado em cada um de nós, porque todas nós precisamos de mudança. Muda, Espírito Santo. Nós te damos liberdade para o Senhor mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque se houver mudanças em nós, certamente haverá frutos. E os frutos são os nossos filhos te amando e te servindo. Não há fruto maior na nossa geração do que vê-los te amando e te servindo. No nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso Deus, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa geração. Obrigado por ser o nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Muito obrigada. Aleluia. Amém e amém. 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 Ó, você que não conseguiu ouvir inteirinha, ela vai ficar gravada no Face, no meu Face, e depois ela vai estar no YouTube do Ministério, que é Ministério Joquebede. Entra lá, se inscreva, aciona o sininho, que sempre que tiver algo novo, você vai ser avisado. Amém. Um beijo para cada menina que estava aí com a gente. Deus abençoe. Eu tô com muita saudade de todas vocês, mas eu sei que tudo isso vai passar e logo, logo a gente vai estar todo mundo juntas. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meninas. Beijo. Beijo.